país contemporâneo do continente americano que declarou a independência de uma metrópole europeia foi os Estados Unidos, um processo concluído 230 anos atrás com a entrada em vigor da Constituição. É algo que vemos na escola e bastante na cultura pop, embora muitas vezes em uma perspectiva romantizada. A origem da independência dos Estados Unidos está no formato da colonização do país. O estabelecimento de 13 colônias costeiras que tinham um certo grau de autonomia, divididas entre 3 tipos. Essa autonomia não existia por causa de um modelo britânico, ou pelas autoridades de Londres serem legais, mas porque as colônias, por décadas, eram pouco interessantes para a coroa britânica. Não tinham riquezas minerais, não produziam grandes quantidades de produtos tropicais ou exóticos. O parlamentar e filósofo britânico Edmund Burke chamou isso de negligência salutar, já que a falta de interesse da coroa possibilitou a formação de governos locais com autonomia administrativa. Não que isso fosse algo absoluto, já que o governo britânico interferia nas relações comerciais dos colonos, fazendo com que o comércio intercolonial entre as 13 colônias do Caribe fosse realizado com contrabandos. Essa política chegou ao fim com a Guerra dos 7 Anos, uma guerra em escala global entre britânicos e seus aliados contra a França e seus aliados. Na América, essas alianças incluíam tribos indígenas, daí outro nome pela qual a guerra é conhecida. Muitos combates e mudanças territoriais foram na América do Norte, e a vitória britânica somente foi possível com a emancipação militar das 13 colônias. Tudo isso significava custos para o governo, e diversos parlamentares defendiam a postura de que esses custos eram para a defesa das 13 colônias, então os colonos que deveriam pagar. Sem falar que a coroa britânica estava quebrada, necessitando de novas fontes de recursos. É o começo de uma série de leis e novos impostos sobre as colônias. Em 1765, é imposta a Lei do Selo, estabelecendo que todos os documentos em circulação na colônia americana deveriam ser em papel timbrado e com pagamento de taxas. Esse ano é tido como início do período revolucionário, já que os colonos articulam um congresso para protestar e responder à lei. Outro protesto colono desse período que se tornou bastante conhecido é a Festa do Chá de Boston. Em 16 de dezembro de 1773, colonos disfarçaram-se de indígenas, subiram em navios da Companhia Britânica das Índias Orientais e atiraram a carga de chá ao mar, contra a lei do chá. Esse protesto é importante, pois o motivo do boicote dos colonos ao chá era por eles contestar a autoridade do parlamento em taxar as colônias. Inicialmente, os movimentos colonos não queriam independência, mas o direito à representação política. Os colonos argumentavam que o parlamento era formado apenas por ingleses, então não teria o direito de taxar os colonos. Para que os impostos fossem legítimos, o parlamento teria que aceitar a eleição de representantes dos colonos. Isso era sintetizado no lema No Taxation Without Representation, usado pelos Estados Unidos quando ele defendeu os colonos no parlamento em Londres. Em 1774, foi realizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, que decidiu por enviar uma petição ao rei, expondo que os impostos eram injustos. É possível que, se o parlamento tivesse aceito a eleição de representantes colonos, os Estados Unidos fosse parte do Império Britânico até hoje. Nos meses seguintes, o Congresso Continental passou a ser, na prática, o governo das colônias, e as tensões entre os colonos pró-independência e os britânicos começaram a subir. O primeiro confronto da guerra ocorre em 19 de abril de 1775, entre a milícia de Massachusetts e tropas inglesas, com pouco mais de 100 mortos. Em maio, foi reunido o segundo Congresso Continental, que foi mais radical que o primeiro. Inspirado em autores iluministas, os delegados produziram um texto sobre a necessidade de se levantar contra um governo sem representatividade, e autorizaram a criação de um exército continental, liderado por George Washington, um oficial veterano da Guerra dos 7 Anos. Às margens do Oceano Atlântico. Nessa região, os ingleses fundaram 13 colônias. Na época, muitos ingleses haviam deixado seu país devido às perseguições religiosas ou dificuldades econômicas. Foi o caso dos puritanos, que nas décadas de 1620 e 1630 migraram para a América. O puritanismo foi uma doutrina protestante baseada no calvinismo, orientada por princípios morais rígidos. Os puritanos queriam purificar a Igreja da Inglaterra, pois acreditavam que ela ainda mantinha muitas práticas católicas romanas que eram inconsistentes com a Bíblia. Durante a conquista da América do Norte, os colonos ingleses combateram os povos indígenas ou procuraram fazer alianças com eles. Nesse processo, muitos povos indígenas foram dizimados e alguns outros se deslocaram para o interior, ou seja, para as terras situadas mais distantes das regiões costeiras e das primeiras colônias estabelecidas. Tradicionalmente, os primeiros colonos puritanos são considerados fundadores dos Estados Unidos. Eles ficaram conhecidos como pais peregrinos. Durante a colonização da América do Norte, os colonos ingleses conquistaram autonomia política. Eles podiam, por exemplo, fazer comércio com estrangeiros, o que não ocorria no Brasil colonial e nas colônias espanholas da América.
Nas colônias do norte, a agricultura era diversificada. Nas pequenas e médias propriedades, plantavam-se milho, trigo, cevada, centeio e frutas. Praticavam-se a extração de madeira e a criação de animais. Essas colônias praticavam comércio com as Antilhas e com a África. Nas colônias do centro, a agricultura era tão diversificada quanto nas colônias do norte. Nas pequenas e médias propriedades, plantavam-se trigo, cevada e centeio e criavam-se animais. A exportação de madeira, peixe seco e peles e a importação de açúcar e vinho tornaram-se cada vez mais importantes. Nas colônias do sul, a agricultura era voltada, sobretudo, ao mercado externo. Nessa região, havia grandes fazendas, que produziam tabaco, algodão, arroz e corante índigo. Os colonos do sul utilizavam mão de obra escrava africana. Havia algumas diferenças entre a vida dos escravos nas grandes propriedades e nas pequenas propriedades. Uma dessas diferenças era a divisão do trabalho. Nos sítios menores, os escravos cumpriam tarefas variadas na lavoura e na casa dos senhores. Já nas grandes fazendas, eles se especializavam em atividades como semear, colher, descascar grãos, produzir rum, etc. Outra diferença era a moradia. Nos sítios menores, senhores e cativos podiam habitar a mesma casa. Nas grandes fazendas, os escravos dormiam em uma construção separada. A alforria, ou a libertação individual de escravos, quase não existiu durante a colonização inglesa, nem mesmo após a independência das 13 colônias. Entretanto, onde existiu escravidão, sempre houve resistência e lutas por parte dos cativos. O processo de independência das 13 colônias começou depois da Guerra dos 7 Anos, que aconteceu entre 1756 e 1763. Nessa guerra, ingleses e franceses disputaram territórios na América do Norte, na Índia atual e em outras partes do mundo. Os ingleses venceram a guerra e anexaram grande parte das colônias francesas na América. Mesmo com a vitória, as finanças inglesas foram abaladas pelos gastos militares. Para compensar esses gastos, o governo inglês tentou lucrar mais com as 13 colônias. Foi então aprovada uma série de leis que exploravam os colonos americanos. Algumas dessas leis foram: Lei do Açúcar. Cobravam-se taxas sobre o açúcar, melaço, que não viesse das Antilhas inglesas. Além disso, aumentavam-se as taxas sobre outros produtos, como café, seda e vinho. Lei do Selo. Cobrava-se uma taxa sobre documentos comerciais, como contratos, jornais, livros e anúncios, que deveriam receber um selo do governo inglês. Lei dos Alojamentos. Exigia que os colonos alojassem e alimentassem as tropas inglesas em território americano. Lei do Chá. Concedia o monopólio da venda de chá para a Companhia Britânica das Índias Orientais. O governo inglês queria impedir a venda de chá pelos comerciantes americanos e obrigá-los a consumir o produto fornecido pela companhia. Essas medidas ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Diante dessas leis, os colonos americanos se revoltaram. Um grupo de colonos americanos disfarçados de índios, por exemplo, invadiu 3 navios ingleses no porto de Boston e jogou no mar o chá que esses navios transportavam. Esse protesto ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Para conter as revoltas, o governo inglês decretou medidas duras. Entre elas, fechou o porto de Boston e estabeleceu que os revoltosos seriam julgados por tribunais ingleses.